E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 2 da Spook Season, um vídeo que ficou gigantesco, que a gente teve que dividir aí em duas partes. Eu sou Greg Garcia, Eu sou Isabel Child. E vamos continuar falando dos filmes que vimos nesta temporada de Halloween. Um pouco atrasados, mas é sobre isso, não é mesmo? O próximo filme que eu vi, que o Greg não reassistiu, não revisitou, mas que ele viu também, é O Orfanato. Do Bayona, né? J.A. Bayona. Eu gosto muito, eu lembro que quando eu era pequena eu assisti com minha mãe. É um filme de terror espanhol e eu sempre fiquei bastante impressionada com filmes de terror espanhóis. O Orfanato é sobre essa mulher que leva a família dela pra revisitar a casa de infância dela, que era um orfanato. E o filho dela começa a falar com essa figura que é um amiguinho imaginário dele, mas imediatamente ele desaparece em uma das festinhas do orfanato e eles começam a se perguntar o que aconteceu com ele. E ela começa a ter alguns flashbacks sobre essa figura que apareceu pro filho dela, que era uma figura que remete a ela à infância dela. Então em algum momento ela conheceu esse personagem, sabe? Acho bem interessante. Sim, faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro de ter adorado esse filme porque ele traz temas ali como luto, como a maternidade. Ele tem uma história muito envolvente, muito emocional. Até para um filme de terror, se você for ver, ele tem um final ali meio agridoce. E o Jay Bayona, ele costuma trabalhar muito bem emoções, né? Ele fez filmes como 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que é... Nossa, eu amo esse filme. Que é de acabar com o seu emocional, sabe? O Impossível, que é do lado do Tsunami. Então, eu acho que esse filme, ele é um filme amedrontador, você fica tenso, mas ele é bem emocional. Então, faz tempo que eu assisti, mas ele é um filmão, assim, até onde eu me lembro. Ele é um filme que te envolve bem com os personagens. Então, o background da protagonista, ele é muito robusto. Você sente pena dela, você se sente envolvido com ela, pela história dela, você se desespera junto com ela. Então, é um filme que traz muita carga emocional aqui. Você realmente sente o vínculo daquela família, você sente o vínculo dela, a infância dela. E eu acho isso muito importante para um filme de terror, como eu já falei, e isso é bem construído aqui. Who can see a hidden world? Whose imagination opens their eyes? Hellraiser, próximo da lista, é um filme que é bem conhecido, eu nunca tinha assistido. Ao mesmo tempo é um filme cult. Eu sinto que esse filme é um pouco hypado. Eu assisti ele mais de uma vez, inclusive. Eu lembro que quando eu era pequena tinha esse fascínio, quando eu ia na casa do meu avô e ele tinha o DVD de Hellraiser e eu ficava olhando pro DVD e eu ficava fascinada por Ele tem uma imagem bem marcante, se você for ver o cartaz, até o trailer. Parece um filme aterrorizante, ele tem momentos bem assustadores, assim, bem gore, muito body horror, mas parece que termina e tá faltando alguma coisa, entendeu? Era um filme que eu tava gostando, mas chegou no final, é bem aquela coisa de você avaliar o filme como um todo, sabe? O que essa história tá querendo me dizer? Eu também não senti empatia pelos personagens. É um filme que passou, assim, pra mim, despercebido. Eu só achei irrelevante. E é um filme muito famoso, eu esperava mais até, por ser um filme tão comentado, não me cativou. Eu fui rever esse filme com o Greg, eu reassisti ele esse ano. Acho a mesma coisa, que os personagens eles são muito rasos. Tem uma profundidadezinha ali entre ela e o tio. O filme tenta trazer uma substância pra madrasta, que é praticamente a protagonista ali do filme. E ela não é pra ser um personagem gostável, ela é pra ser um personagem trágico. Os momentos com ela são os que eu mais gostei do filme, mas depois de um tempo parece até que ela fica um pouco de lado. Sim, quando a sobrinha entra. Porque aí eles começam a aprofundar a relação dela com o tio, e que é uma boa construção de relação, mas que eu senti que eles deixaram muito pro final. Exato. E é mais aquela coisa de, se esse filme tivesse focado nisso um pouco antes e trazido isso até o final, talvez eu ficasse apavorada no final. Porque é um bom final, se você parar pra pensar. Quando chegam todas aquelas criaturas, você pensa, agora vai ser pesado, agora vai acontecer uma coisa bizarra e você já tem uma certa empatia pelos personagens, mas a gente não cria essa empatia é muito deixada pro final. Então, não tem essa coisa de você ficar abismado, de você ficar preso ao filme. É um filme que quando eu vi logo, eu pensei que talvez eu não tivesse visto direito, porque todo mundo fala tão bem. E eu dei uma nota um pouquinho baixa pro filme. Não baixa, mas assim, eu só achei bom. E todo mundo fala que é um filme excelente, como se fosse um filme 5 estrelas ou 4 estrelas e meia ali. E eu só achei ele
o filme é interessante, só isso. Eu acho que é válido dizer, por mais que a gente não goste tanto do filme, o filme tem um trabalho de arte, de maquiagem impecável, isso não tem como negar, mas é bem essa coisa do roteiro mesmo. Eu sinto que a madrasta era ali a protagonista e ela fica de lado no final. Isso peca demais pro que você tá assistindo, né, pra narrativa que você tá acompanhando e pro desenrolar. E então é meio jogado. Acho que era um filme que precisava ser um pouco mais longo. Ele não é um filme tão longo, se você for ver. Não, ele é bem curtinho. Tem acho que uns 100 minutos e já que tem tanto personagem e a suposta protagonista é deixada de lado, acho que deveriam ter desenvolvido mais a menina que chega ali no final. Eu sinto também que nesse filme eles podiam ter trabalhado a personagem da madrasta como uma personagem que tem ninfomania. E isso daria uma profundidade muito grande pra personagem dela e também daria o link dela com o tio da garota. Se eles tivessem trabalhado esse lado dela, porque começa assim, começa mostrando esse lado mais sexual dela. E não só trabalhado com ninfomania, mas trabalhado como se fosse um terror erótico mesmo. Se eles puxassem pro lado do terror erótico, ia ficar muito instigante. Exato, e eles poderiam, porque já é um filme muito pesado, então não vejo por que eles não trazerem esse elemento. E é um filme que no começo ele trabalha muito com erotismo e depois esse erotismo fica superficial porque ela precisa alimentar ele ali, e aí eles cortam as cenas antes de acontecerem. Poderia ser muito mais profundo, e aí você começa a ficar um pouco, sabe, perdendo o hype por aquele filme. Você começa a filme hypado mesmo, porque todo mundo fala super bem, e depois você fica... E ele é muito bem feito, então parece que vai chegar lá e não chega. Hellraiser também tá no MUBI. Beyond any terror you have imagined. A nightmare. O próximo filme da lista, a gente assistiu juntos, tá no MUBI também. Império da Paixão é um filme franco-japonês. Ele conta a história de dois amantes que decidem matar o marido da mulher. E esse espírito volta pra assombrar os dois e buscar sua vingança. E é um filme que parece um conto japonês, aqueles contos que você conta em gerações, aquela coisa que se passa por várias gerações daquela cultura. Até o jeito que o filme é estilizado, que ele é filmado, parece que você tá assistindo uma lenda urbana ali visualmente. Sim, uma lenda urbana cultural ainda por cima. Mas eu consigo até pensar em uma animação de terror japonesa feita com esse tema, porque é algo muito, como você falou, foi o Greg que falou isso e isso realmente despertou assim minha imaginação, que parecia um conto antigo japonês. E a gente sabe que o Japão, ele tem muitas dessas lendas assim, que são bem interessantes culturais. E bem... Eu gostei muito desse filme, eu achei os personagens muito bem desenvolvidos. Sim, é um filme pesado, eu acho que ele tem algumas problemáticas ali. Eu também acho. Principalmente do personagem que fica com a protagonista. Ele é muito romantizado e ele estupra ela pelo menos 3 vezes no filme. Isso me tirou, assim. Tem um payback no final, mas eu sinto que ela sofrer junto com ele no final de tudo é muito... Eu sinto estranho. Que colocarem ela pra amá-lo até o final é um problema. Porque a reviravolta que acontece com o personagem dele não é uma vingança dela. Não é ela ali se vingando dele. Não é ela mostrando que ela foi violentada em algum momento. Ela ama ele até o final. Ela é coagida a amá-lo até o final. Ela chega a ter algumas alucinações, e essas alucinações dela vão pra um lado que, a partir do momento em que o fantasma do marido dela volta, que inclusive esse fantasma é caracterizado de uma forma bem cultura japonesa mesmo, igual o grito, igual o Jishan, aquele fantasma com o rosto todo branco. Então ela tem essas alucinações que depois vão se mesclando na figura do fantasma real que volta, e você fica um pouco assim, agora ela já não sabe mais o que é alucinação e o que é verdade. O filme tem um contexto histórico em que os personagens e a população mesmo, se fossem descobertos, no caso a protagonista, se ela fosse descoberta que ela traiu o marido, traiu porque ela foi estuprada, ela acabaria sendo enforcada junto com o cara que foi lá com ela. E é um filme razoavelmente tenso, mas ele consegue gerar essa desconstrução da protagonista, porque com o tempo ela vai ficando cada vez mais paranoica, ela começa a depender do cara que estuprou ela, o que é muito difícil de assistir. Ela fica com medo da assombração do marido, então vão surgindo essas cenas mais sobrenaturais do filme, que são interessantes, mas justamente é isso, eu acho que o que pecou nesse filme foi não ter uma reviravolta pra ela. Eu entendo totalmente ela ter uma dependência emocional desse homem, se não fosse tão romantizado, porque o tempo todo o filme trabalha com isso
como se ela tivesse quisto o tempo todo. Porque no começo você ainda vê ela resistindo, eu penso, poxa, em algum momento o filme vai trazer isso como algo que ela resistiu a princípio, que ela vai se tocar, que ela foi violentada, que ela foi abusada e que ela foi levada a fazer algo apenas pela violência psicológica que aquele homem estava fazendo com ela, além da violência física. Mas em momento algum o filme quebra isso e todo momento o cara é tratado como um homem que ela deveria amar, como um homem que é parceiro dela, diferente do marido. Fica por isso Fica mesmo, por isso né? mesmo, e pra mim foi a decepção do filme. Esperava mais esse desfecho. Não tem como não problematizar, assim. You are all I can think of, and the thought of you and your husband together drives me crazy. We must kill him. No other way. There's no other way. Lamb, que também tá no MUBI, é um filme que fala sobre maternidade, sobre esse casal que perdeu uma filha e eles vivem ali num ambiente rural, né, bem rústico, e eles têm um rebanho e desse rebanho nasce um bezerrinho e eles começam a cuidar desse bezerrinho como se fosse a filha deles, e o filme conta isso da forma mais estranha possível. É um filme que eu gostei, assim, não achei incrível, mas ele certamente é uma experiência por conta das bizarrices que tem ali. Esse filme me pegou tão desprevenida, porque, inclusive, a forma como ele apresenta que eles perderam a criança não é a forma que você espera. Quando você vê eles começando a criar o bezerrinho como se fosse a criança, você percebe algo aconteceu, porque isso gatilha o marido dela a partir do momento que ele vê ela segurando o bezerrinho como se fosse uma criança, que é logo no começo do filme. O filme é zero expositivo, eu acho que ele tem muito subtexto, então ele tem um bom roteiro, se você for ver. Ele tem um bom roteiro, ele vai te mostrando ali a pureza da criança. Pra mim é interessante eles se tratarem isso, um bezerro, que é justamente uma figura que representa pureza e inocência, assim como uma criança. A partir do momento em que eles vão tratando esse bezerrinho como filho, vai crescendo um senso de humanidade que se torna físico e se torna palpável. O bezerro começa a ter mãos humanas, pés humanos. O que me pegou nesse filme é que eu acho que ele poderia ser até um média-metragem, porque muitas divergências ali, tem uma subtrama envolvendo o irmão do marido da protagonista. Que não vai pra lugar nenhum. Que não vai pra lugar nenhum, ele começa a sediar ela e whatever. Whatever, Isso me incomodou. porque assim, a gente pensou, nossa, ele vai assediar ela, vai ameaçar ela, alguma coisa vai acontecer com ele no final, nem que fosse a ovelhinha se vingando dele. Nada acontece, ele só some Ela e... leva ele pro ônibus e dá um abraço nele. Eu achei aquilo nada a ver com nada. Nada a ver com entendeu? nada. Então, Especialmente porque ela reage ao assédio Sim. dele. Não é uma coisa que passa batido Sim. como em Perfection. Ela reage de fato. É mesmo. Então depois ela ter abraçado ele, se despedido dele, foi uma coisa muito insana, assim. Eu fiquei, gente, o que tá rolando? Mas toda a parte envolvendo o bezerrinho, achei show. Assim, A trama né? principal eu achei muito boa. É um filme que te faz pensar, assim. Esse é um daqueles filmes que tem um final que fica com você. Você fica, gente... E é bem aberto a interpretações, é bem interessante. Eu acho esse final, inclusive, muito Thomas Hobbes. Se alguém já leu Hobbes, vai ficar matutando esse final. Não peguei. Porque Thomas Hobbes é aquele que fala o homem é o lobo do homem. Ah, tá. With the teeth. Outro filme que eu assisti, que o Greg que me indicou, inclusive, é As Boas Maneiras, que é um filme muito interessante porque ele retrata o folclore brasileiro de uma forma muito única, assim. Eu achei os atos muito bem divididos, inclusive o primeiro ato tem a Marjorie Chiano grávida. A gente sabe que ela fugiu de casa e a família não aceitava ela por algum motivo, que ela ia casar e não deu certo, e que ela tá grávida desse homem, e que ao mesmo tempo ela tem algo animalesco ali dentro dela. A gente não sabe o que é, mas tem esse romance lésbico, tem esse desenvolvimento da personalidade dela, e a personagem dela é muito bem formada e é um sabor agridoce quando chega no segundo ato, e a gente vê o filho dela já crescido, sendo cuidado por outra mulher. Essa criança é uma criança que ela é estranha ao olhar. Ela é uma criança muito peluda, ela é uma criança que a gente não sabe exatamente o que é, e que a gente vê ela sendo acorrentada e a gente se pergunta o que tá acontecendo? E isso vai levando a um misticismo, assim, que leva no final
há algo muito folclórico, algo muito brasileiro, muito familiar pra gente, e que é surpreendente porque é um filme de terror brasileiro retratando nossa cultura. Eu acho ótimo porque é um filme de gênero nacional, da forma como é feito, eu acho que mandaram super bem. É um filme que tem uma direção de arte incrível, tem atuações incríveis, é um filme de terror completo. Eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema na época em que ele saiu e foi uma experiência muito legal. Eu tenho questões com ele, eu acho que o filme poderia terminar no momento em que a empregada começa a tomar conta da criança, da Marjorie este ano. Eu acho que, inclusive, tem um ponto altíssimo do filme, minha cena preferida. O filme dá uma caidinha quando vai pro futuro e mostra a criança. Acho que poderia ficar ali um subtexto, poderia ficar algo ali mais no imaginário, mas não foi o caso, e não que seja ruim essa segunda metade de As Boas Maneiras. De qualquer forma, é um ótimo filme, gosto muito. Eu falei pra ele que foi justamente esse o meu incômodo, que a história do garotinho ficou muito rasa, a gente não sabe exatamente das origens, a gente sabe que tinha alguma coisa ali nela, mas não sei se era a mesma coisa que existia nele. Ou sim, né? Ou não, enfim, eu acho que essa parte ficou mal explicada e que precisava de uma explicação que não rolou e ficou super em aberto, superficial, e que eu acho que o primeiro ato é o grande momento desse filme. Eu acho que até a empregada tomar conta da criança, o filme tava perfeito, de verdade. Primeiro ato É o primeiro ato, dali 1h20 e pouco. Se esse filme tivesse 1h20, beleza, assim, não veria problema algum, ia ser super redondinho, era algo que você ia ficar refletindo depois. Se terminasse daquele jeito, assim, meio do nada, eu iria gostar. Eu iria gostar também. E filme nacional, galera, vamos prestigiar. Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno. The Crow, ou O Corvo, com o Bruce Lee. Bruce Lee não, Brandon Lee. Brandon Lee. O Corvo com o Brandon Lee é um filme de super-herói, né, galera? Com uma atmosfera bem gótica, que é perfeito pra você assistir ali numa temporada de terror. E é um Batman do Tim Burton, só que ainda um pouco mais dark. Nossa, essa descrição, eu tô tipo, o que tá acontecendo? Mas vá, continue. Você não acha que seja assim? Não, eu falei pra ele que era tipo Batman meets the Joker, porque parece muito que o Batman tem uma versão ali meio coringa dele, sabe? Aquela coisa toda de se maquiar, só que ser um vingador ao mesmo tempo, porque ele tem essa coisa de procurar essa vingança por algo que aconteceu em uma tragédia na família dele, que é a sinopse do filme é ele ter perdido a noiva dele por um estupro coletivo e seguido de assassinato, e através disso tentaram matar ele, mas de certa forma ele ressurgiu com uma ligação com o corvo e ele ganha poderes imortais depois disso. E a única coisa que pode enfraquecer ele é esse algo com o corvo. Se o corvo se machucar, ele também se machuca. Não esperava gostar tanto, mas eu amei. Nossa, foi além de todas as minhas expectativas. A atuação do Brandon Lee tá impecável. Eu não tinha visto nada com ele antes. Eu confesso que só por ser tão fora da caixinha, o filme você já percebe que ele não tá num papel confortável ali. Mesmo assim, ele se sai extremamente bem. Eu sinto que o Brandon Lee foi uma perda imensurável, porque eu acho que ele tava em ascensão aqui. Esse filme, ele infelizmente morreu ali no meio de uma cena de ação. Ele tava se mostrando um grande ator aqui. Eu sinto muito do Corvo na atuação do Joaquin Phoenix em The Joker, inclusive por isso essa relação que a gente fez, porque é muito parecido. Dá pra você visualizar essa história, esse contexto e essa realidade em Gotham. Não é à toa essa relação que a gente tá fazendo com Batman, porque tá muito ali, é muito essa atmosfera que o filme traz. Inclusive, eu acho que dá pra visualizar muito o cenário de The Batman em O Corvo. Também. Na verdade, cenários do Corvo em The Batman, né? Só que o Corvo tem um elemento ali um pouco mais fantasioso. Psicodélico também. Ele leva uma coisa mais psicodélica em algumas cenas. Ele vai espremendo a câmera, distorcendo. Tem uma filmagem um pouco mais autoral, eu diria. Um filme que ficou conhecido como um dos maiores clássicos do cinema, inclusive. Eu achei um filme que, como execução, ele é ótimo, mas ele não subverte nada em questão de roteiro. Eu acho que ele é um filme de super-herói mesmo, tradicional, mas com essa identidade visual, com essa originalidade por parte do protagonista, que tem um cativo bem próprio, bem peculiar, graças à atuação do Brandon Lee, e também por ser baseado na HQ
HQ, que a gente nunca leu. Ainda, mas imagino que tenha tido ali uma certa fidelidade. Só elogios pra esse filme, você achou incrível. Eu achei incrível. Eu achei muito bom. Não é um filme que eu diria totalmente de super-herói, mas é um filme que ele realmente beira essa coisa do super-heroísmo com o vilão, com o protagonista também, só que o protagonista é mais um anti-herói do que um herói, sabe? Ele é muito mais anti-herói do que super-herói. É um filme que eu acho que ele traz um pouco mais de peso do que filme de super-herói, porque é difícil a gente achar um filme de super-herói que retrata essa coisa toda do estupro de uma maneira tão visceral como esse filme trata. Sim. O Brandon Lee, quando ele tinha 9 anos, ele começou a escola de teatro, porque ele queria ser reconhecido por artes cênicas, não artes marciais como o pai dele. E a partir do momento em que ele ficou em seu auge, que foi o Corvo, ele deu essa entrevista e ele falou que o que ele mais queria no momento era casar. Ele ia casar um mês depois e se dedicar à família dele, à noiva dele, à mãe dele. Ele não pôde realizar esse sonho dele. Is that gasoline I smell? Victims, aren't we all? O próximo filme eu gostaria de dizer que é um destaque negativíssimo. Filme bem lembrado, não acho que deveria. Não acho que deveria. É um martírio assistir esse filme e é assim que eu vou introduzir ele. O nome dele é Martírios. Mártires para os íntimos, né? É um filme francês. É um filme francês. Ele é um filme que eu esperava muito mais. Greg colocou uma pilhazinha assim, bora assistir esse filme, porque esse filme parece ser bem catastrófico. Um monte de gente fala que passa mal assistindo ele. E o que acontece no filme é o seguinte, realmente tem muitas cenas de morte. Começa com várias coisas assim, só tira, tem pancadaria, tem tortura com faca, tem um monte de coisa. Só que o filme não te dá um tempo pra respirar. Você fica sem respirar durante o filme e isso é muito incômodo. Não é aquela coisa de você ficar asfixiado. É a coisa de você já sabe que vai acontecer outra, então você não se surpreende mais. Você só fica um pouco, tá bom, um morreu, cadê o próximo? O que vai acontecer com o próximo? É uma violência tão constante que chega uma hora que nada mais te surpreende. Quem recomenda esse filme, inclusive esse filme eu peguei de uma recomendação de um canal gringo que é o Chris Stuckman. Ele disse que esse filme é uma experiência. Eu acho que ele realmente é, mas eu não achei uma boa experiência. Eu achei que ele foi uma péssima experiência. Ele foi um filme muito apelativo, de fato um martírio, como você falou. E ele tenta ali fazer uma crítica social sobre projetos governamentais, onde eles usam pessoas da baixa sociedade, vamos dizer assim. Beleza, isso fica estabelecido, não, só olha que... só, se passa 1 hora até ter o primeiro diálogo relevante pra trama, pra gente entender essa parte governamental do filme, entendeu? Até chegar nisso, as cenas são uma sequência de catástrofe atrás de catástrofe, e você até então não sabe sobre o que é esse filme. Então, isso só é estabelecido ali pro meio do desenrolar da história. O filme continua dali até o final, com um monte de violência atrás de violência, e tá, gente, e daí? Sabe? O filme é estabelecido com 3 falas apenas de uma das mulheres do governo que vem falar sobre esses experimentos sociais que o governo faz. Só depois de 1 hora de filme, como eu falei pra vocês. Geralmente o roteiro ele precisa prender o espectador e ser estabelecido o plot principal nos primeiros 15 minutos de filme. E isso vai ser dado em qualquer aula de roteiro que vocês assistirem. Então não tem sentido você começar a falar e explorar esses experimentos governamentais a partir de 1 hora de filme, sendo que o filme só tem 1h30. Exato. Então achei muito jogado, achei que mesmo depois que eles estabelecem, eles esquecem totalmente esse narrativo e voltam pro body horror. E aí apelam pra isso novamente, só que dessa vez não tem tantos personagens, tem uma personagem só na cena. Eu acho que esse filme beira o torture porn, é um filme sem ponto algum. Mesmo que tenha ali uma crítica social, ela só é jogada pra cima de você. Eu acho que não é desenvolvida. Eu acho que no geral ele é um filme pra te agredir, só que com tanta apelação, ele acaba não fazendo aquilo que ele tá propondo, sabe? Pelo menos com a gente, foi assim. Eu sinto que eu fiquei esperando bastante quando ela falou sobre aquele experimento do governo. Eu pensei, nossa, agora esse filme pode ter ido pra algum lugar. E eu esperei que o filme fosse discorrendo sobre isso e a gente fosse vendo mais coisas, que ampliasse esse cenário governamental, social, político, e nada aconteceu. Mas não, ele volta pra apelação, pra violência, pro sangue. Que ruim, eu achei o pior filme de todos esses que a gente assistiu. Pior, de longe. Agora, gente, o filme preferido desta pessoa aqui... É o meu filme de terror preferido de todos os
tempos. E é um filme que eu revisitei pra Spook Season e eu gostei mais dele. Eu já gostava, mas gostei ainda mais porque eu vi por essa ótica. Estamos falando de A Profecia, do Richard Donner, o mesmo diretor de Superman. Que loucura! E esse filme é sobre o filho do demônio. É basicamente sobre isso. Então, esse filme fala sobre uma profecia em que uma criança vai nascer no dia 6 do 6º mês do 6º ano, na hora 6. Esse filme, inclusive, ele foi lançado dia 6 de junho de 1976. Depois ele foi relançado no remake no dia 6 do 6 do 6. Coincidência? Acho que não. Eu gosto muito do remake também. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Não é melhor do que o original. O original é impecável, perfeito, sem defeitos. Ele é esteticamente incrível, mas a narrativa dele é o que realmente pega aqui. Eles trazem muitos versos da Bíblia pra poder te imergir na história e criar uma história mais profunda sobre como esse anticristo emergeria no mundo. E eles falam muito sobre política. Então, a partir do momento em que esse anticristo nasce, voltando pro comecinho da história, o Gregory Peck, que é o protagonista, ele perde o filho dele no nascimento. A mulher desmaiou após o nascimento do filho, ela não sabe que o filho nasceu morto. Ele decide fazer essa troca na maternidade por uma criança que também perdeu a mãe. E ele cria como se fosse um filho dele pra que a mulher não sofra de uma depressão pós-parto. Só que à medida em que esse garoto vai crescendo, ele vai ascendendo no mundo da política, o Gregory Peck, ele começa a ganhar cargos altos, porque dizem que o filho do demônio precisa emergir desse mundo político. Ele vai emergir do oceano, se diz na Bíblia. Esse oceano seria o mundo da política. E o tempo todo a gente vê personagens muito bem construídos. O personagem do padre é um personagem que é extremamente importante, extremamente bem construído. Realmente. O personagem do fotógrafo é um personagem que tá ali presente desde o primeiro momento em que o Damien já tá crescido. Sim. E ele é um personagem que cresce muito em você e cresce muito no filme, até te levar a proposta dele ali e fazer tudo chegar ao ato final. É um filme incrível, com uma narrativa impecável, tanto no estudo bíblico dela, quanto na proposta que ela vende. E é um filme que na época que ele lançou, ele foi muito blockbuster, mas eu sinto falta das pessoas colocando ele em listas de terror, por exemplo. Eu vejo muitas listas de terror e eu falo, já assisti, porque eu sou entusiasta de terror desde os meus 4 aninhos. E esse foi o que mais me pegou, eu tenho box dele, eu sou apaixonada por ele. Eu sinto muita falta de ver mais enaltecimento dele, porque eu vou fazer uma comparação absurda aqui, mas eu acho ele tão bom quanto o Exorcista. E é sobre isto. Falta um pouco de reconhecimento nesse filme atualmente, porque eu sinto que na época que ele lançou ele foi um grande blockbuster. Hoje em dia ele é mais considerado um filme cult do que blockbuster. Sim, as pessoas precisam revisitar esse filme. Eu acho ele brilhante, muito terror psicológico. Ele é um filme que não tem muitos jumpscares, assim. A trilha sonora dele Nossa. É impecável, ele até venceu o Oscar de melhor trilha sonora na época. Acho a atuação do Gregory Peck muito clássica, porque ele é um ator clássico, mas ele tá impecável. O ator que faz o Damien, muito bom, uma das melhores atuações mirins que eu já vi. De todos os tempos, nossa. E o final desse filme é um pesadelo, porque você acredita até o final que o filme vai ir pra um lado, mas ele vai pra outro e ele termina e você sente um arrepio na espinha, assim. Ele é um filme que te dá medo. Ele não te assusta, mas ele te dá medo. Termina, você fica retraído, com o corpo todo arrepiado. Então, esse sim é um filmão pra você assistir em toda a Spook Season que acontecer anualmente. E toda Spook Season que tiver, eu vou falar que eu assisti esse filme, porque eu assisto ele todo Halloween, é uma obrigação minha. Eu também sinto que a trilha sonora, pelo fato de ela ser uma trilha sonora em latim, que remete muito a orações cristãs, tem uma oração ali que é Ave Satani, que é a trilha sonora principal, que é como começa o filme, que é justamente uma referência à Ave Maria, só que rezando para o diabo. E ele já começa nessa atmosfera assustadora. E ao invés de jumpscares, que são coisas que me incomodam muito no cinema de terror atual, é a trilha sonora, que ela vai progredindo, e ao invés de ser um jumpscare, você só vai ficando com mais medo por causa da trilha. Você vai ficando asfixiado, você vai ficando, nossa, e agora? O que vai acontecer, sabe? Por causa da trilha, do que tá acontecendo, sabe? Um roteiro muito bem escrito. Inclusive, esse roteiro, pra quem quiser uma indicação literária também, o próprio roteirista fez um livro, após escrever o roteiro do filme, sobre a profecia. Então é um livro da profecia, do primeiro a profecia, porque tem 4 dele. Ele fez um livro baseado nesse roteiro e que é muito bom. Eu li o livro, eu achei maravilhoso e a todo tempo parecia que eu tava assistindo o filme mesmo, assim, fiquei bem empolgada no livro. Look at me, Damien. It's all for you. 20th Century Fox presents a film of psychological suspense, The Omen.
E pra fechar a lista, o nosso último filme da Spook Season é Scared Shrekless, que é O Susto de Shrek, o especial de Halloween do Shrek, que ó, acho que o cinema nunca mais será o mesmo. O cinema nunca mais será o mesmo, é uma obra-prima, tudo que o mundo nunca viu. Exato, é um especial onde os personagens de apoio do Shrek, Burro, Gato de Botas, enfim, vão contar histórias de terror e todos querem muito assustar o Shrek, mas o Shrek é o rei do Halloween. É o rei do Halloween, ele não se assusta, ele que assusta. Então são eles contando histórias de terror e essas histórias fazem referências a muitos filmes de terror. Tem referência de Psicose, referência de O Exorcista, que é ponto alto desse especial. Inclusive veria um filme inteiro do Shrek Exorcista. Inclusive em inglês ficou Shrek Exorcist. Ficou muito bom. E tem referências também assim, no momento em que o Shrek entra na casa dele, todo mundo tá tentando assustar ele de alguma forma, cada um assume um personagem ali. E aí o Greg que me falou isso tem uma referência do conto clássico de Pinóquio, que ele se enforca com as próprias cordas. Ele se enforca ali exatamente com aquela gravura da história original. E também tem a parte que ele mata o grilo falante, que também é uma referência. Que é uma referência ao conto também. Eles contaram ali tudo de traumatizante que tiraram do conto original para as crianças e colocaram nesse especial de Halloween pro Pinóquio. Muito legal, é para ser divertido, para você assistir comendo pipoca, comendo doce. Esse é pra se divertir mesmo, pra encerrar, é um bom fechamento. É um bom fechamento pra você dar aquela respirada de alívio depois de ter visto tanto filme de terror. Aí você vê um filme ali gótico, que tem uma estética gótica por ser um especial de Halloween, só que muita comédia, muita paródia. Se você é fã de cinema, fã de terror, tem muito que gostar nesse especial. He was a donkey eating waffle. Now there's something you don't see every day. It's time to get scared. Here's your problem. É isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de comentar os filmes que vocês assistiram nessa temporada de Halloween. A gente faz essa comunicação aqui com os inscritos. Vamos ler todos os comentários. Ativem o sininho para receberem mais notificações. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Então, se vocês quiserem seguir a gente no TikTok, Letterboxd, Twitter, Instagram, podem procurar a gente por lá, darem sugestões, comentem sugestões de novas coisas, conteúdos que vocês querem ver por aqui. E a gente vai ouvir sempre vocês, tá sempre lendo. Então podem deixar aqui o like ou o dislike, a gente tá sempre bem-vindo a tudo, sabe? Então vamos lá. E a gente se vê numa próxima.